Isaías, capítulo 43, versículo de número 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Palavra do Senhor Deus. Note que, nesse contexto, o você, exatamente nesse versículo, designa o povo como um todo. Serve para todos, homens e mulheres que são de Deus. Deus ainda está com o seu povo, mesmo quando eles estão passando por problemas. Então, a palavra do Senhor Deus afirma que, por muitas das vezes, o homem de Deus e a mulher de Deus pode passar por situações aqui nessa terra que são consideradas situações problemáticas. Mas mesmo o homem e a mulher de Deus, estando passando por situações problemáticas aqui nessa terra, não significa que Deus abandonou este homem, que Deus abandonou esta mulher. Porque a palavra do Senhor Deus é bem clara no livro de Isaías, capítulo 43, versículo de número 2. Ele diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Ou seja, ele não estava dizendo o seguinte: olha, vocês não vão passar pelas águas, vocês não vão ter o problema. Mas não, olha, o problema vai vir, vocês vão estar passando por este problema, mas eu estarei com vocês. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. E se vocês passarem pelos rios, problemas maiores do que as águas, o simbolismo do rio é um problema maior em comparação com simplesmente águas. Ele diz: olha, você não vai afundar. Você não vai morrer afogado. Em outras palavras, você não vai morrer na praia. Eu estarei com você. Mesmo em meio a problemas, a dificuldades, ele diz: eu estarei com você. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Então, o relato do fogo é pior ainda do que o rio e do que as águas. Então, o problema, note que Isaías 43, versículo 2, faz uma comparação. Em primeiro, água, em segundo, o rio, em terceiro, fogo. Note que a água é um problema, os rios é um problema maior, e o fogo maior ainda. Então, independente do nível do problema, do grau, da dificuldade, em todos os níveis, Deus está dizendo: eu estarei com você. Então não importa, meu amigo e minha amiga, o nível do problema. Talvez você diz: poxa, mas no meu caso não, no meu caso é um nível de problema elevado, porque não é uma simples doença, é uma doença onde a medicina já disse que não tem cura. Então, não é um problema pequeno, é um problema elevado, porque a medicina disse que não tem cura. Olha, no meu problema, é um problema financeiro que muito elevado, porque o que eu ganho é X, o que eu devo é Y, jamais eu vou conseguir pagar essa dívida. Então não tem como resolver. Seja lá o problema que for, ele pode ser o problema mais elevado. Aos olhos humanos pode ser um problema que nenhum outro ser humano é capaz de resolver. Nenhum governante, nenhum médico, nada é capaz de resolver. Pode ser um problema sobrenatural. Mas se a pessoa ela tiver em aliança com Deus, Deus garante o seguinte: eu vou estar com você. Em meio
a essa turbulência, em meio a este problema, eu estarei com você. Então tem pessoas que dizem, mas é aí que está o problema. Eu estou passando por tudo isso, mas eu não tenho aliança com Deus, então Ele não está comigo. Mas você pode fazer uma aliança com Ele, a qualquer hora, a qualquer momento. E se você aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você tem uma aliança com esse Deus. E em meio a essa tribulação, em meio a este problema, Ele estará com você. Porque a palavra é clara, Ele diz que Ele não desampara aquele que o busca. Ele não lança fora aquele que o busca. Essa é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos que acreditar no que realmente diz a palavra de Deus. Porque se nós não acreditarmos no que realmente diz a palavra de Deus, toda a fé professada no cristianismo é vã. Porque ou nós vamos acreditarmos 100% nas promessas de Deus que está na Bíblia, não é promessas que você ouve de boca de homens e mulheres dizendo que vai acontecer, não. É na Bíblia. Ou nós acreditamos e cremos 100% na palavra de Deus, ou a nossa fé, ou a nossa profissão de fé é vã. É vã, é perca de tempo. E a palavra de Deus nos garante que, independente do problema da situação, independente do nível, independente do que tem acontecido, está acontecendo ou vai acontecer, não importa. Se tivermos aliança com Deus, Ele está conosco em meio a essa tribulação, em meio a esse problema. Isaías 49, versículo 13 ao 16, diz assim: Alegre-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus filhos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Palavra do Senhor Deus. O desespero humano é compensado abundantemente pela graça divina. A atenção de Deus para com seus filhos é mais intensa do que a de uma mãe para com seu filho. Olha a comparação que Deus faz. Talvez um dia você já pode ter pensado assim e dito assim: o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Não é possível. Talvez você já deve até ter dito isso, pensado. Então, a palavra de Deus diz: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? Será que uma mãe é capaz de esquecer do filho que ela está amamentando? Será que ela esquece dele? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Infelizmente, nós vemos casos hoje, nós não estamos julgando que há mães que parem os filhos e jogam em lixeiras, jogam, abandonam, enfim, nós não estamos aqui para julgar. Mas vocês podem dizer: mas eu conheço casos onde mães abandonam os filhos. Então Deus diz: mas ainda que essa se esqueça e abandone, eu não sou ser humano, eu não sou como mães humanas que podem fazer isso. Eu não esqueço de você. E tem mais. O nome de vocês estão nas palmas das minhas mãos, gravados aqui, ó. Não tem como eu me esquecer de você.
O que nós temos que entender e compreender, meu amigo e minha amiga, é que o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. É normal que o ser humano queira que as coisas se realizem, aconteçam no seu tempo. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus é outro. E uma outra questão é que os planos de Deus são um, os planos dos homens são outro. Nós, seres humanos, por muitas das vezes, fazemos os nossos planos, traçamos as nossas metas. Não tem nada de errado nisso. Nós fazemos os nossos planos, traçamos as nossas metas, temos nossos sonhos, não tem nada de errado nisso. Mas o que nós temos que entender e compreender é o seguinte: será que os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas são os mesmos planos, sonhos e metas de Deus? Porque por muitas das vezes nós podemos projetar algo aqui nessa terra e lutarmos para conquistarmos esse algo aqui nessa terra, mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus talvez é outro. Por muitas das vezes o sonho de Deus é um outro. Então o que vai acontecer e o que vai prevalecer não é a nossa vontade, os nossos planos e os nossos sonhos, mas sim a vontade, os planos e os sonhos de Deus. Porque se somos servos de Deus, nós temos que sermos submissos a Ele e nós vamos viver o sonho dEle e não os nossos sonhos. Porque aquele que entrega a sua vida no altar do Deus vivo, entenda, não tem mais vida aqui nessa terra. Nós não vamos mais viver os nossos planos, os nossos sonhos, do jeito que queremos e bem entendemos. Mas vamos viver os planos e os sonhos de Deus, do jeito que Ele quer. E Ele sabe o que é melhor para seus filhos e suas filhas. Ele sabe o que é melhor. E por muitas das vezes, por mais que não entendemos os seus planos, seus sonhos, suas metas, de um jeito ou de outro ele se cumpre. Você pode ter certeza. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados na vida de um homem e de uma mulher. Ele traça os planos, ele traça as metas para seus filhos e suas filhas seguirem aqui nessa terra. E a partir do momento que nós saímos, ele dá um jeito de nos colocar novamente nesse caminho. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Porque, meu amigo e minha amiga, não existe demônio, não existe filho do diabo que é capaz de fazer com que os planos de Deus não se cumpram na vida de um homem ou de uma mulher. Porque se ele tiver planos e sonhos, escreva o que está sendo dito. Se ele tiver planos e sonhos, ele já escreveu. Antes da fundação do mundo. Não é algo que agora ele olhou para mim, para você e disse, deixa eu pensar, o que eu vou fazer na vida deste homem, o que eu vou fazer na vida desta mulher, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu estou sentindo em fazer que esse aqui vá por esse caminho. Não. Foi antes da fundação do mundo, antes que nós fôssemos criados, Deus já elegeu, Deus já escreveu a minha e a sua história. Já está tudo escrito. Então entenda, o que Deus já escreveu para acontecer, vai acontecer. Os sonhos deles, os planos dele na vida de um homem e de uma mulher que ele escolheu para realizá-los, vai se realizar mais cedo ou mais tarde. O inferno inteiro pode se levantar, os filhos do diabo podem se levantar, mas ninguém vai frustrar o que já está escrito, porque passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus há de se cumprir. As profecias bíblicas vão se cumprir, assim como os planos que Deus tem para a vida de cada homem e cada mulher vai se cumprir, porque esses planos ele não fez agora, e mesmo que tivesse feito agora, iria se cumprir, porque ninguém impede o agir de Deus na vida de um homem ou de uma mulher, quando ele quer agir, quando ele quer se manifestar, ninguém impede, meu amigo e minha amiga. Não existe demônio que impede, não existe obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, nada, ninguém consegue impedir o agir de Deus. Mas a palavra diz que ele
elegeu antes da fundação do mundo. E lá, antes da fundação do mundo, foi feito um processo de eleição. Antes que homens e mulheres fossem criados, já houve o processo da eleição. E nesse processo da eleição, tem toda a história já escrita pelo dedo de Deus. Então entenda, por muitas das vezes, homens e mulheres que servem a Deus, faz seus próprios planos, tem seus próprios sonhos, traça suas próprias metas, e talvez não é os mesmos planos, sonhos e metas de Deus. É por isso que a pessoa quer ir para a esquerda, mas a vida joga ela para a direita, e ela novamente tenta ir para a esquerda, e a vida joga ela para a direita. Não é destino, são os planos de Deus mandando você ir para a direita. E se nós não entendermos e compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos ficar relutando e nadando contra a maré. Nós vamos lutar contra a maré. Preste atenção numa coisa. Certa vez, Deus orientou um profeta dele para ir até a cidade de Nínive e pregar lá. Esse profeta se chamava Jonas. Jonas pegou o navio e foi para Tarsis, numa direção contrária. Preste atenção, o que é o plano de Deus, o que é o plano do homem. E preste atenção o que acontece quando nós saímos fora dos planos de Deus, da vontade de Deus. Preste atenção. Lembra o que foi dito, quando nós saímos fora, de um jeito ou de outro, Deus vai nos trazer para o plano que Ele quer. Não tem como lutar contra Deus. Lutar contra Deus, contra os planos que Ele tem, é impossível. Ele disse o seguinte, Deus disse, Jonas, vai até Nínive, prega lá, prega para eles. Jonas pega o navio e vai para Tarsis, direção contrária. O que começou a acontecer na vida dele quando ele fez os seus próprios planos, traçou suas próprias metas? Em outras palavras, ele disse o seguinte, Deus mandou ir para a esquerda, eu vou para a direita. Eu vou fazer o meu plano do meu jeito, eu vou traçar a minha meta, o meu objetivo, eu vou para a direita e eu vou chegar onde eu quero chegar. O que começou a acontecer? Começou a dar tudo errado. Tudo começou a dar errado, tudo começou a amarrar, a coisa começou a andar para trás. Mas quando ele disse, tudo bem, me desculpe, eu vou para a esquerda, do jeito que o Senhor está mandando, eu vou fazer a sua vontade. Tudo começou a dar certo novamente. Entenderam? Então, por muitas das vezes, talvez nós estamos indo na direção contrária. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu amigo, nós vamos entender quando nós estivermos fazendo algo que esteja dando certo e agradando a Deus, de acordo com a palavra. Quando nós saímos fora da direção dele, começamos a fazer algo, começa a amarrar tudo, começa a dar tudo errado, você não sente paz, você pode ter certeza, é algo que não está agradando a Deus. Então, nós temos que entendermos a vontade de Deus. Porque homens que tentaram relutar contra Deus, só sofreram. Só sofreram. Só se deram mal. Só sofreram, é só sofrimento. Os planos de Deus vai se cumprir. Qual era o plano de Deus na vida de Jonas? Que ele fosse pregar a Nínive. Pregou ou não pregou? Teve ou não teve que pregar? E qual que era o plano de Jonas? Ir para Tarsis. Ele conseguiu? Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Os planos de Deus, o que Ele tem preparado para mim e para você, pode levantar o inferno inteiro, pode levantar todos os filhos do diabo, ou nós mesmos podemos tentar ir para outra direção. Nós não vamos conseguir frustrar os planos de Deus. Ele vai se cumprir por bem ou por mal na vida de todos aqueles que o servem. Por bem ou por mal se cumpre. Não tem como não se cumprir, porque Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou para que se arrependa. Escreva isso. Vai se cumprir e ponto final. João capítulo 16,
versículo 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor Deus. Jesus afirmou que é normal passar por aflições no mundo. Porém, ele orienta a termos coragem e ânimo. Mas note que no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, a palavra diz, olha, vocês vão passar pelas águas, vocês vão passar pelos rios, vocês vão passar pelo fogo, mas eu estarei com vocês e vou dar o livramento, e vou ajudar vocês. Mas não vai impedir de não passar, vai ter situações que vai passar. E Jesus disse, olha, neste mundo eu não vou livrar vocês das aflições, não. Vocês vão passar por aflições, vai ter problemas sim. Mas tem um porém. Tenha coragem, tenha ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês vão vencer, não porque vocês são capazes, mas porque eu estarei com vocês, porque nós não somos capazes de vencer o mundo, não. Se engane aquele ou aquela que acha que é capaz de vencer aqui nessa terra, se engana. Nós não temos essa capacidade não, mas Jesus venceu, ele tem a capacidade e ele vai nos capacitarmos para vencermos o mundo, se crermos e acreditarmos que ele é o Deus ressuscitado. Então, compete a mim e a você usarmos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, para entendermos o que diz a palavra de Deus. A palavra diz que aquele e aquela que tiver em aliança com ele, vai passar por problema. Vai passar por situações difíceis, mas em todas vai sair como vencedor. Você pode ter certeza, não importa o que esteja acontecendo neste exato momento. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que se passa com você. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Se você estiver em aliança com Deus, você vai sair vitorioso dessa. E se você não tiver aliança com Deus e fizer uma aliança com Deus, você sai vitorioso dessa. Você pode ter certeza, porque a palavra de Deus se cumpre na vida de homens e mulheres aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou para que se arrependa. Por esse motivo, ele diz que ele vela sobre a palavra dele. É uma promessa dele estar conosco. Quando nós passamos por aflições, passamos por problemas, passamos por situações difíceis, ele diz que não abandona os seus, que ele passa junto e ele nos garante a vitória do outro lado. Essa é a palavra do Senhor Deus. É nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que crermos e acreditarmos, no que realmente diz a santa palavra de Deus. É isso que diz a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, você que está acompanhando essa ministração. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Porque nós somos seres humanos, vivemos num mundo caído, um mundo corrompido, onde jaz do maligno. Não é que o diabo é dono do mundo, não. O dono do mundo é Deus, quem governa o mundo é Deus, mas o diabo está dominando a grande maioria da população que vive nesse mundo. As pessoas estão fazendo a vontade dele, então por isso que o mundo jaz do maligno. Ele domina o mundo com o pecado, fazendo as pessoas caírem na tentação, no pecado. E aqueles que fazem a vontade dele está nas mãos dele, nas garras de Satanás. É um mundo corrompido, onde há ações de demônios, onde há ações dos filhos do maligno. É um mundo corrompido. É normal que em meio a um mundo corrompido, um Sodoma e Gomorra nos dias de hoje, é como se fosse Sodoma e Gomorra, é normal que em meio a um mundo corrompido, nós venhamos a passarmos por problemas, venhamos a passarmos por aflições, venhamos a sermos vítimas. Porém, a palavra de Deus afirma uma coisa: eu não abandono os meus eu não abandono, os nomes estão escritos nas palmas das minhas mãos, eu estou com eles todos os dias eu estou com eles, eu não abandono eles,
e eu estou com eles. É o que a palavra do Senhor Deus nos ensina. É o que a palavra do Senhor Deus nos orienta, e glória a Deus por isso. Nós podemos nos apegarmos nesta palavra e descansarmos em paz. Por mais que a situação seja ruim, por mais que exista uma crise mundial, por mais que exista uma crise no país em que vivemos, na cidade em que vivemos, no estado, não importa. Não importa. Se estivermos em aliança com Deus, Deus é conosco e nos garante a vitória. E se não estivermos em aliança, nós podemos fazer aliança. Porque o véu do templo foi rasgado e nós não dependemos de igreja, não dependemos de pregador, não dependemos de ninguém, só dependemos do único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E através dele, chegamos até Deus, entramos nos santos dos santos e fazemos uma aliança com ele. Esta é a palavra do Senhor Deus, que isso nos sirva para despertarmos a fé em Jesus Cristo, seu único Filho e o nosso Salvador.